mais um episódio do Fala aí Sesmac. E é um tema que eu acho que vai agradar demais a vocês. Eu, particularmente, irei fazer consultas, óbvio. Com certeza, Como sempre, Agda? né, João? Eu sou a Agda Feitosa, coordenadora do marketing. E nosso tema hoje vai falar sobre a questão da odontologia na estética, na área da estética, né? A revolução que ela vem causando, a tecnologia inserida nesse processo, entender como é que ficam os profissionais, as escolhas, como é essa demanda, como é essa oferta, né? A gente vai entender todo esse cenário desse mercado. Exatamente, Agda. A odontologia, antes de mais nada, também traz essa questão da felicidade de se sentir bem. Sorriso, né? Não é? Isso é uma coisa muito importante e traz saúde para todas as pessoas. E sim. E quem é você mesmo? Eu já estava esquecido. Eu sou o João Sampaio, pró-reitor de planejamento. E hoje, né, Agda, temos duas convidadas para falar sobre... Duas especialistas, né, para tratar desse tema, que é um tema... Ligadíssimas ao Sesmac, né? Sim, uma é egressa, a outra professora, ó. Meninas, sejam bem-vindas. E eu também gostaria. Sejam bem-vindas. E inicialmente a gente agradece, né, João? Com assim, certeza. por vocês toparem estar aqui nesse episódio, trazendo esse tema totalmente inovador. É uma área nova, né, que está em crescente, passou por mudanças, por avanços. O próprio profissional também teve implicações no início, né? Hoje já tem uma atuação mais ampla, né, e autorizada. E a gente vai entrar nesse universo. Mas antes de tudo, a gente gostaria que vocês se apresentassem. Com certeza. Claro. Então, eu sou Júlia, sou professora do Centro Universitário Sesmac desde 2008. Então, estou na casa há 17 anos. Nós duas, viu? Eu também entrei em 2008. Antes de mais nada, agradecer a oportunidade Nós que agradecemos. de estar aqui, poder falar um pouco da minha especialidade, da minha profissão, que sou apaixonada por ela, né, odontologia, e quando se fala em estética, aí é que eu estou em casa, vamos dizer dessa forma. Então, assim, eu estou na instituição há 17 anos, sempre lecionando, sempre, né, na minha área específica, que é a dentística, sempre nas clínicas. Tem uma disciplina nova agora de inovação e tecnologia, que ela é optativa e a gente iniciou, né? E também, assim, a gente vai trazer muita informação, muito conhecimento, né, sobre essas inovações e essa tecnologia. E é importante, né? Até porque hoje. a odontologia e a tecnologia hoje estão totalmente atreladas. Isso. Formada pela Universidade Federal de Alagoas, fiz minha especialização, meu mestrado e meu doutorado em dentística pela FOP, UPE, pela Universidade de Pernambuco, né, a Faculdade de Odontologia. E leciono também no curso de aperfeiçoamento da Associação Brasileira de Odontologia aqui do estado. Então, seja bem-vinda. E você, Kaline? Então, eu sou egressa, né, do Sesmac. Eu me formei em 2013. Júlia foi minha professora, né? Hoje somos amigas. E também foi minha professora da especialização, né? Eu sou especialista em ortodontia. Primeiramente, foi a minha primeira paixão, vou dizer assim. E depois fiz a especialização de dentística e prótese. Também fiz outros cursos aí na área, né? Porque eu acho que a dentística, a estética, na verdade, ela abrange muito tudo. Então, hoje a gente tem que saber um pouquinho de cada coisa, né? Pra gente chegar lá e assumir um papel tão grande na vida de uma pessoa que quer realmente mudar, ter saúde, né? Então, eu acho que a gente hoje tem que realmente correr atrás e estudar bastante, porque a odontologia, ela evoluiu muito. Então, duas estudiosas aqui, né? Porque eu, graças a Deus, sempre gostei muito de estudar e eu acho que isso hoje é um diferencial muito grande para os profissionais. No mercado Estudar de hoje, é o né? caminho, É isso que eu né, ia pra falar. tudo, né? Exatamente. Isso. O mercado atual que a gente vive, Conhecimento. tecnológico, o conhecimento é que vai fazer a diferença. E vai diferenciar você no mercado. Acho que vocês vão falar um pouquinho sobre isso, né? Mas, assim, é um tema novo, né? A odonto, a estética, né? E, assim, existem curiosidades. Inicialmente, quais os principais procedimentos, né, que são mais procurados aqui no Brasil pelas pessoas em relação à questão da estética?
Se for na estética dentária, né, que hoje Certo. em dia a harmonização também tomou conta, né, dos Isso, nossos exatamente. Eu queria que vocês fossem falando sobre isso. Eu tenho várias perguntas. Isso. Sem sombra de dúvidas, o clareamento é Vai o em primeiro lugar. Clareamento, né? Isso. Depois vem o quê? Restaurações estéticas, né? A gente também tem as próteses sobre Isso. implantes. A ortodontia, para que você facetas. tenha alinhamento, né, do Isso. sorriso. Hoje mudou muito os aparelhos que se A usam. parte da ortodontia. É a parte, essa Sim. parte da ortodontia, que a gente vê que as pessoas usam os aparelhos que antigamente eram um monte de ferrinho, né? João, imaginem eu tinha 12 anos, 12 para 13 anos, no interior, que hoje tem cerca de 9 mil habitantes, pequeníssimo, só tinha eu. E eu usei tudo que você imaginar. Era aquele que era assim, que eles me chamavam de cabresto. Aham. O freio, exatamente, isso. E ainda aquele que colocava meio que um capacete. Aquilo ali eu chorei. Pra dizer a minha mãe assim, mãe, pelo amor de Deus, deixa eu usar só pra dormir. Então, em relação a isso que você tá falando, né? Existem essas exato, evoluções? Sim, eu acho que a odontologia ela evoluiu muito com o surgimento do fluxo digital. Então, com a inteligência artificial. Então, toda essa parte de ortodontia, né, foi um ganho, né, e é um caminho sem volta. Então, a gente tem os alinhadores dentais, que aí são totalmente estéticos. E eles vieram para quê? Porque a gente tem uma maior previsibilidade do tratamento. Então, eu sei quando eu vou iniciar e sei o término e como será esse término. Certo. Então, isso tudo eu consigo mostrar ao meu paciente, né? Toda a evolução do tratamento, né? Com todos os passo a passo, né? Com as trocas dessas placas, que a gente chama, né? Que são as plaquinhas que vão movimentar esses elementos dentais. Então, além da eficiência, né? É a previsibilidade que caracteriza esse novo método, nessa evolução. Tivemos muitos avanços em relação a isso também, que antigamente existia freio de burro, capacete, né? E aí as crianças já chegam meio traumatizadas por conta das histórias dos pais, né? Já chegam dizendo que não querem Não quero aquele tipo esse, de né? tratamento. Mas são tratamentos que são eficazes, sim. Eu sei disso. Eu hoje, particularmente, agradeço ter passado por aquele sofrimento. Valeu a todo. pena, né? Valeu a pena, valeu a pena. Isso que é bom, né? Exatamente. E aí, você falou que na questão estética é bem ampla, né? Vocês colocaram na Isso. parte e tem a questão da harmonização facial, a questão da... né? Então, eu queria que vocês Isso. fossem entrar nessa seara aí. Eu queria que vocês falassem Esqueci um pouquinho. até de falar que eu também tenho uma residência em harmonização facial. Então, eu queria que vocês falassem um Então. pouquinho sobre essa questão, se porque existe o um nome- perfil de pessoas que procuram, né? E o conceito do que Perfeito, é a harmonização, João, né? perfeito. Para as pessoas entenderem o que é harmonização, né? Eu tava falando nos bastidores com ela, que quando fala harmonização, que aí elas podem explicar melhor. Sim. Eu acho que é transformar todo mundo na mesma carinha. Mas como eu Padrão, Mesmo né? padrão. Mas como eu é. estava falando, antigamente era exatamente Exatamente isso. isso. Antigamente não tão antigamente, porque a harmonização ela é uma coisa mais Recente, né? recente. Isso. Existia como um padrão de beleza. Então, o padrão de beleza era dessa forma e as pessoas procuravam para Se ter aquele adequar. resultado. E realmente não é isso. A gente vai ressaltar o que você tem de bonito, o que você tem de belo, envelhecer bem, não é? Então, assim, hoje a gente vê muito o pessoal falar sobre estímulo de colágeno. Né? Então, não é só preenchedores, não é só o botox, não é só esse tipo de procedimento. Né? É pensar também no envelhecer. Bem. É isso que eu ia questionar, essa questão do E feliz. envelhecer. Há uma, Feliz, há uma claro. prevenção mesmo que Sim, ajuda. Como é que sim. eu queria entender como é que funciona. Então, a Eu tenho harmonização curiosidade. é um conjunto de procedimentos, né? Certo. A gente não vai lá, o paciente chega lá e já sai pronto. Não é assim. Então, a toxina mesmo, ela auxilia muito nessa prevenção do envelhecimento, onde a gente consegue fazer com que aquele músculo ele fique paralisado. Então, quanto menos a gente usa aquele músculo, mais preservado ele vai ficar. Então, consequentemente, iremos ficar mais jovens ao decorrer do tempo. Isso é bem Né? interessante. Isso é bem interessante. E aí, a gente pode também É uma estimular o preservação, colágeno. então. É Isso. preservar. Quando a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo colágeno. E aí,
malhação, corrida na praia. Hoje em dia, né, o mundo fitness está Em tá aí em alta. Todo vapor. E realmente as pessoas estão ficando com aquele aspecto de derretimento da face. O que a gente pode fazer? Preenchimento, estimulação de colágeno ali com os bioestimuladores, né? Hoje em dia existem os fios de tração. Então, tudo isso é um conjunto para que o nosso paciente saia mais belo e a gente consiga fazer uma prevenção realmente daquela idade, né? que o Perfeito. paciente E aí eu tem fico pensando que, assim, muitas envelhecimento. polêmicas surgiram, né? Uhum. Principalmente relacionada ao dentista atuar nessa área. Vocês Na podem área até de falar atuação, na né? área de Isso. atuação, que é até importante vocês Isso. reforçarem isso aqui, que hoje o dentista tem toda a Todo. autorização, toda a autonomia de fazer esses Isso. procedimentos, não é É, isso? existe uma resolução Certo. que nos permite a realizar esses procedimentos. Né? Na área da odontologia, a gente falava muito de alguns procedimentos que a gente utilizava especificamente, né? Se restringia apenas a boca. Né? Vamos dizer, as pessoas que tinham um sorriso gengival, ou seja, que sorri e o lábio levanta muito. Então, aí utilizava a toxina botulínica para paralisar um pouco esse lábio e deixar, né, sem o lábio levantar tanto para que expor ficar numa altura legal de exposição dos dentes. Mas não é só apenas isso, né? Então, assim, já existe uma resolução que o dentista, ele pode, né, realizar tais procedimentos. Desde que tenha uma especialização para isso? Não, ou o cirurgião só dentista, ele pode atuar na área. Agora, se eu não me engano, a área de enfermagem, esses outros precisam de um curso específico para Mas o cirurgião atuar. dentista tem essa Ele pode atuação, atuar. Então né? ele sai da graduação pode já atuar. apto a atuar. Eu não sei hoje como está a graduação. Na matriz curricular, a gente não tem a ainda disciplina. harmonização. Tem, Não, então tem. tem, O ideal é que o aluno já saia querendo Sim, fazer sim. uma Se especialização. Se preparar para isso, né? Até Porque, porque hoje assim- a gente sabe que existem os bons profissionais e aqueles profissionais que fazem de qualquer jeito, infelizmente, né? Então, como toda área, isso, né? como toda área. E eu, O isso ideal é que a era gente isso que eu ia procure questionar. o conhecimento para que o paciente fique satisfeito e a gente também, né? Porque o que a gente mais vê são polêmicas, né? Hoje com a rede social, tudo se espalha com uma velocidade grande. Geralmente as polêmicas com muito maior velocidade. Com maior né? velocidade e que você vê pessoas deformadas, Sim. né? Por uma utilização de forma errada. Materiais que não Matéria são perfeito. Tão adequadas. usáveis hoje, né? Assim, que a gente pode falar. Que não são reabsorvíveis. Isso. Não são Então, isso reabsorvíveis. tudo gera um dano E terrível. prejudica até a profissão de vocês, né? Porque Claro. termina levando para um lado negativo, onde profissionais como vocês, que têm o cuidado, né? De buscar o que é o melhor para aquele paciente, que é uma outra coisa também, João, que eu fico perguntando, dizendo a ela, a gente pensou bastante nos bastidores. E eu dizendo assim, se o paciente chega lá, né, e diz assim, eu quero fazer exatamente isso aqui, né? E aí eu queria ouvir de vocês o posicionamento, e até casos que vocês tiverem, vocês podem exemplificar também. Hoje, o que é que eu observo? Eu observo que a geração, né, os nossos adultos jovens, eles são muito imediatistas. Então, eles querem tudo para ontem. É uma característica hoje, né? Então, assim, na minha área de atuação, né, sempre assim, eu sempre trabalho com restaurações estéticas, né, construindo sorrisos. Mas não é apenas realizando procedimentos de restauração que eu posso melhorar esse sorriso do paciente. Algumas vezes existem indicações onde ele tem uma posição do elemento dental que não está adequado. Então, eu chego e eu tenho indicação de uma ortodontia. Eu tenho um espaço que a gente chama de diastema entre um dente e outro. Eu vou lá e vou fazer uma restauração estética e vai ficar resolvido. Esteticamente, né, eu tenho que observar o contorno gengival, eu tenho que devolver a saúde periodontal desse paciente, a gengiva. Então, eu tenho que pensar nos tecidos também circunvizinhos. Não só na estética. Mas na questão da Não saúde é? como um todo. Eu tenho que devolver função, tá? Também a esse paciente. Eu tenho que pensar na saúde de uma forma geral. E aí entra a necessidade, né, do cuidado com os dentes, né? Que, na verdade, não são só os dentes, né? No caso, né? É uma pergunta que essa parte
da gengiva, né? Precisa de um cuidado. É um conjunto. O paciente chega, às vezes, no consultório querendo fazer um retrabalho, né? E aí, quando a gente vai observar, ele veio com uma saúde gengival que está, um caso, assim, extremo. A gente precisa realmente fazer um tratamento antes para a gente fazer uma remoção e um novo tratamento, novas facetas, né? Para que aquilo ali fique bom. Então, hoje em dia, está muito comum o paciente chegar de um tratamento que fez não sei onde e com a saúde gengival, com Péssima. Com o profissional que muitas vezes não está preocupado com a saúde em si, mas só dá o resultado imediato, né? Que é a o que ele estética quer. ali, né? O paciente vai chegar e vai dizer, olha, eu quero um dente super branco, vou lá fazer com tal fulano que ele faz. E agora não precisa mais cuidado, né? Não precisa mais cuidado, vou fazer o dente lá sem anatomia sem planejamento nenhuma, sem algum. planejamento, colocar umas resinas lá e pronto, vou sair na rua e tá todo mundo achando bonito. E depois não vê as consequências, né? Consequências que são graves, né? O paciente pode ter uma doença periodontal e pode chegar a perder o elemento dentário. Muito mais sério do que se imagina, né? Claro. E eu fico imaginando como, aí uma pergunta assim mais pessoal, como é essa resposta quando dá certo, né? Para vocês, que as pessoas, né, que vêm, poxa, adorei. Quando Isso dá deve certo, sim, vocês eu fazem falo o resultado, vocês, resultado né? final. O resultado O brilho nos olhos Isso. do paciente, né? Aquele sorriso. Não tem É preço, gratificante, né? não tem preço. Não você tem devolver a autoestima para um paciente. Paciente que fala, chega para você e fala, eu não estava sorrindo, eu ia não conversava já, e hoje eu sou outra pessoa. Então, isso é muito gratificante. Eu imagino, porque você transforma vidas, né? Isso. Pessoas que não tinham interação social por conta disso. Às vezes a gente acha pessoa estranha, pessoa que não interage, né? Mas não era, às vezes ele tinha uma questão dele ali que ele não se sentia à vontade. E depois de um tratamento desse, de uma transformação, ele volta a ter o sorriso, né? Que o sorriso é tão importante para nós. Eu acho muito engraçado. Rapidinho, Júlia, que você ia falar, desculpa. A gente começar a ter uma amizade com o paciente, né? E aí, segue a gente nas redes sociais, a gente começa a acompanhar, assim, o dia a dia. E aquele paciente começa a postar muitas fotos sorrindo, né? E a gente sempre vai lá, o sorriso tá ótimo. Aí, graças a você, né? Então, assim, a gente fica eu fico muito feliz com isso. Muito feliz muito bom mesmo. Eu acho que é importantíssimo a gente ouvir o paciente, não é? Então, o paciente chega pra gente com a queixa principal. Então, eu preciso ouvir. Depois de ouvi-lo, principalmente quando a gente fala de tratamento estético. Quando a gente fala de tratamento estético, a gente tem que saber qual a expectativa desse paciente quanto ao tratamento. Para saber se eu vou conseguir atingir aquele objetivo. Perfeito. Entendeu? Porque muitas vezes eu tenho limitação de um caso. E quando eu digo assim, não, aqui a gente não vai conseguir fazer dessa forma. Eu preciso que antes tenha uma outra especialidade envolvida. Sim. Você faz essa orientação, né? Faço essa orientação. Muitas vezes eu preciso ter a ajuda de um ortodontista para que o ortodontista ali posicione o elemento dental, né, na posição correta para que eu trabalhe e transforme o sorriso dele. E chegue, né, a atingir a expectativa desse paciente. Então, isso é importantíssimo. É ouvir, acolher esse paciente, saber da expectativa dele quanto ao tratamento e planejar. O planejamento é importantíssimo. Por isso que a minha queixa é tão grande em relação a esses pacientes, esses adultos jovens, que são tão imediatistas. Porque, às vezes, ele quer um tratamento que eu não vou conseguir realizar e, a partir do momento que eu digo a ele que é impossível, né, ou eu tenho limitações para ter um bom resultado, ele vai no vizinho e o vizinho vai realizar. E depois ele retorna com um problema ainda maior. Então, João, mais, né? É até importante, né, reforçar isso aqui, né, que você ouvir o profissional é fundamental.
justamente para evitar isso que vocês pontuaram aqui, né? Ter esse retorno é um retrabalho, ele vai gastar mais tempo, mais dinheiro, pode chegar com consequências graves, né? A própria saúde, né? Exatamente isso, é muito sério. Então, procurar o profissional, pesquisar, né? Não querer fazer só o que quer, né? Mas o que é Isso. possível fazer, que isso é No fundamental. tempo, né, Isso. necessário, né? Que às vezes, Isso. pelo que eu entendi, também às vezes É um quer processo, né? encurtar esse tempo, né? Que a coisa seja mais Imediato. rápida possível e Hoje a gente já tem, né, planejamentos digitais, né, que a gente consegue, através desse planejamento, passar para esse paciente, dar ele essa expectativa de como ficará esse sorriso É isso que eu ia dele. perguntar. São o quê? São ferramentas? São esses ferramentas, aplicativos? são softwares Certo, que a gente softwares, utiliza, certo. né? Que aí já deixa ele mais ou menos, aqui que você vai chegar, né? Isso, isso é o resultado do teu tratamento. Isso é muito bom. Isso é muito bom, porque aí o paciente fica seguro, É, né? muito seguro. Porque às vezes o dentista, né, a gente sabe que Eu dizia, é uma profissão que todo mundo tem medo de ir ao dentista, Não, né? aquela zoadinha, todo mundo fala em quando dentista, é que ninguém vão acabar pensa com a nisso, broquinha né? aí? Não tem nada. Então, hoje a gente já tem equipamentos, né? já são mais silenciosos. Que são silenciosos, que minimizam, né, Isso. todo aquele... Analgésicos Hoje a gente já não melhores, precisa mais fazer uma eficientes. moldagem, né? Hoje a gente já Com tem um escaneamento. escaneamento que já é Pra totalmente ortodo- computadorizado. tudo com Para moldagem. tudo. É, A gente pode isso. fazer para ortodontia, a gente pode fazer para implante, a gente pode fazer para coroas, para facetas, né? Então, hoje o paciente, ele já sai já com o mocap, por exemplo. O paciente vai fazer um tratamento estético de facetas e aí ele já vai provar o seu sorriso antes de estar pronto, porque a gente já tem aquele sorriso lá dele, que vai Que ser... Faz todo o massa! ensaio restaurador. Isso. E Então, aí a é gente maravilhoso. coloca no paciente, ele olha já, É isso que eu vê quero. se gostou. É, Exatamente. E o exatamente. negócio disso é que vocês aí conseguem segurar um pouco a ansiedade. Né? Porque todo mundo quer o resultado imediato. ver como Então, é que fica, isso. né? já que você vai dizer, olha, que é um passo a passo, que para chegar aqui, você tem que passar por isso, Isso. mas vai chegar aqui. Isso. E ele já está visualizando como é que vai O chegar resultado no final. resultado. Eu acho muito bom. E era uma coisa É. que eu ia questionar, como é que a tecnologia tem ajudado vocês nesse sentido. Bastante. E assim, entrando um pouco daquele mito ou verdade, Ah, né? Falando sobre o clareamento, né? E no começo, quando surgiu, existia uma coisa que iria enfraquecer os dentes. sim, importante, importante. Como é que é? A sensibilidade, né? Isso. Existem alguns efeitos adversos do clareamento. Ah, De antemão, já vou falar que ele não vai enfraquecer o elemento dental, de Perfeito. forma alguma. Ótimo, Muito bom né? saber. Tá Ótimo. certo? Então, isso é um mito. Aham. Mas a gente tem agentes clareadores, né, específicos, que a gente consegue, sim, bons resultados, né? Alguns pacientes, eles são mais sensíveis, eles têm mais sensibilidade, mas que isso a gente consegue reverter. Fácil, Tá. tá certo? E- Antes do tratamento, Sim. né? Então, a gente consegue, Você sim... percebe a sensibilidade A do paciente sensibilidade, e vai tratar vou tratar a antes. sensibilidade, faz o clareamento. E se durante o tratamento ele, né, tiver essa queixa de sensibilidade, a gente também, durante o tratamento, a gente pode... a gente tem diversos dessensibilizantes, diversas técnicas, legal. protocolos que a gente pode utilizar. Assim como agentes clareadores com pH mais alcalino, né, a gente também tem diversas formulações, né, com concentrações adequadas para cada caso. Então, a gente... Selamento de caso, trincas cara. na hora do clareamento também já dá uma melhorada na Entendi. sensibilidade. E qual a frequência sobre o clareamento, assim, de... Isso eu já tô Fez percebendo que ele tá quantos consultando para ele, É tá? porque já eu fiz, acho que agora já faz é uma muito consulta tempo lá. particular, viu? Entendi. Mas Às vezes aí, quando já a é um gente paciente aproveita, pra né? vocês. É. A gente tem que aproveitar mesmo. É verdade. Olha, pra quem gosta de café, tem alguma relação ou É não? boa Não. pergunta Não, eu tô falando também. porque É, não pode... é um mito. É um mito, né? É um mito. Tá. Já foi por muitos anos, né? O vilão, né? Um O café vilão. era o vilão, né? Né? Bebidas como Corante, corantes e Coca-Cola também, isso. Então, isso. essa dieta branca não existe mais. Entendeu? Isso não vai interferir no seu resultado final do seu tratamento. Então já me deixa de muito forma feliz, porque eu sou louca por café. Pode Tirar o café continuar. da Porém, o É. café, ao Sim. longo do Sim. tempo, ele É. vai escurecer. Entendi, Vai entendi. escurecer o seu É dente. como Tá. a nicotina do cigarro. Isso. né? Isso. É.
Ele vai Uma forma de adquirindo beber ali café. na película, na superfície do seu elemento dental, Certo. sobre a superfície, né, os pigmentos. E aí a gente, de repente, pode tentar uma profilaxia, algum... Isso, já nas consultas de rotina, De rotina. né? De 6 em 6 meses, a gente já consegue fazer Uma remoção melhor, dessa pigmentação extrasuperficial. Entendi. Outra coisa que eu também tenho dúvida, que eu acho também todo mundo deve ter essa dúvida, é que existem essas questões de faceta, lentes. Qual é a diferença? Como é que funciona? Serve para a mesma coisa, né? O mesmo Isso. objetivo? Hoje é uma pergunta bem frequente, né, Julia, no nosso consultório. Hoje existem os laminados cerâmicos e tudo é cerâmico. Certo. E o que define ser um laminado ou uma faceta, antes a gente falava a espessura da porcelana, né? Certo. E a espessura do preparo. Mas hoje os laminados já são super finos e o preparo também é um preparo minimamente invasivo. Quando a gente vai observar esses blogueiros, né, que antes postavam os dentes minúsculos e os pacientes chegam com muito medo sobre isso quando vão no consultório para fazer laminados. E a gente já tem já fala para eles, olha só, não acontece mais isso. Hoje a gente faz um preparo minimamente invasivo só para que aquela lente ela fique bem adaptada. Fixe bem, né? Tá. Nos pacientes, eu trabalho muito com resina, então faço muitas facetas em resina. Os pacientes de resina, a gente tem um desgaste ainda menor. Porque a resina, a gente já faz na hora lá, né? É um trabalho bem artesanal. E aí, o paciente, como a resina ela já é adesiva, a gente já vai adaptando no próprio dente. Então, a gente não tem um preparo quanto o da porcelana, já é um preparo menor. Com a evolução dos materiais adesivos, né, a odontologia, ela evoluiu muito. Então, a gente tem materiais adesivos, né, que eles são lançados no mercado, mas com todo testes, com embasamentos científicos, né, onde ele tem uma biocompatibilidade, ele tem uma resistência de união maravilhosa. Então, com essa evolução, né, da adesão na odontologia, então a gente deixou de fazer preparos onde a gente tinha que ter formas de retenção para reter aquela peça, né, aquela prótese. Certo. Porque a técnica adesiva, a própria cimento resinoso, o próprio sistema adesivo, ele faz com que tenha essa adesão sobre a estrutura dental. Então, realmente, é uma era da odontologia minimamente invasiva. Se a gente for pensar nos laminados cerâmicos ou facetas, né? É de 0,1 a 0,3 milímetros. Então, assim, por isso que é chamada de lente de contato, que é pela espessura, pela fina espessura. Tá. Porque a gente via muito... Porque realmente, né, essas postagens que falam... Assusta. Assusta. Eu jamais eu colocaria algo hoje isso em mim. Traumatizou muito. Eu falaria exatamente isso. Acho que você tinha que começar agora a fica na reverter a cabeça. situação, né? A gente sempre está falando isso. Eu mesmo na minha rede social, eu sempre estou falando sobre isso. E sempre chega paciente com essa dúvida, esse Passou medo. a ser um ato de coragem, né? Porque você vê a pessoa fazer aquela... Você com um dente rígido, não é isso. isso? E, de repente, você fazer um desgaste... E é que eu digo assim, e futuramente um tratamento endodôntico. Porque um canal. Porque o desgaste ele é tão grande que pode ser que surja aí uma sensibilidade, um dano ao tecido ali, né? A polpa, que é a parte viva do dente. E que futuramente ele tenha que realizar um tratamento endodôntico. Bom saber que isso evoluiu bastante. Importantíssimo, por sinal. muito. Eu particularmente achava que eu jamais faria um procedimento desse, que prejudica o dente, que não sei o quê. Eu tinha exatamente essa visão. E todos os materiais, né, na odontologia, a gente tem utilizado muito materiais que partem da biomimética, que seria isso, é um estudo do tecido, Certo. ou seja, do substrato dental, seja o esmalte, seja a dentina, né, seja a parte biológica desse substrato, a polpa, e através desse estudo a gente vai ter materiais compatíveis, tanto físico como mecânico e óptico, em relação àqueles determinado tecido. Então, isso também é uma evolução maravilhosa Que da maravilha, odontologia. eu fico tão feliz que isso aí pode ajudar tantas A pessoas, odontologia, né? de quando eu me formei, em 2013 para cá, deu um boom que se a gente realmente não parar para estudar, é totalmente diferente. Que aí,
Eu ainda tenho uma dúvida ainda em relação à questão à faceta. Vocês orientam a aplicação, não sei se é essa palavra, né? Colocar uma faceta, uma resina, só por questão de estética, ou ela tem outra funcionalidade também? Então, isso tem que partir muito do paciente, né? Certo. O paciente, quando Depende chega do no caso. consultório, ele já chega querendo a faceta. Certo, na questão estética, Isso. né? Se por acaso eu finalizei um caso de ortodontia e eu não consegui fechar alguns espaços, tem casos que a gente não consegue por conta da mordida do paciente. E aí eu vou orientá-lo para fazer realmente faceta, né? Agora, se o paciente já chega para mim, olha só, eu estou querendo fazer, como é que a gente pode fazer? E aí eu vou orientar todo passo a passo, né? Porque tudo tem seus prós e contras, né? E a gente tem que falar para o paciente que o paciente vai ter que estar sempre retornando para o nosso consultório para estar fazendo as consultas de retorno. Acompanhamento, né? Para manter não aquilo é ali. só colocar E e acabou-se. sumir. Isso. Tem todo o cuidado. E aí eu fico pensando, João, a própria Kaline colocou aí, a professora Júlia também, a evolução, né? Porque realmente a gente percebe o quanto evoluiu, o quanto a gente escuta. Então, foi muito interessante esses mitos e verdades em trazer para cá. Mas, tipo, o que é que vocês hoje, você como uma profissional formada, a professora Júlia, que forma profissionais, está aqui com uma, né? Que hoje terminaram sendo amigas e profissionais, né, da área e compartilham dessa área. As dicas, eu queria muito que vocês falassem um pouquinho mais das dicas para esses profissionais que queiram fazer odonto, que buscam, porque eu acredito que quando você termina, são tantas áreas de atuação que você fica sem saber para onde escolher, né, João? Isso. E quando a gente escolhe a questão eu sei que você já pontuou aqui, já falou um pouco, mas assim, quais os passos que esse profissional que vai buscar estética deve seguir para realmente ser um profissional de referência e não passar por essas polêmicas que a gente vê tanto por aí? Antes de tudo, estudar bastante. Né? Eu sempre digo assim aos meus alunos, conhecimento, ele é adquirido ao longo. Né? Então, é um caminho, é uma trajetória. Então, a gente precisa sempre estar com esse conhecimento em dia. A informação, ela é rápida, ela está na palma da mão da gente, no celular. Então, a gente tem que ter todo um embasamento científico. Né? Eu tenho que ter esse conhecimento. Então, eu sempre falo para meus alunos, vamos estudar. Né? Não é dessa forma. Né? Quando tem um procedimento, às vezes eles dizem assim, é uma técnica, é isso. Não, cada caso é um caso. Então, a gente precisa, sim, estar com esse conhecimento, né? Estar sempre se atualizando. Isso é importantíssimo. Né? Então, assim, eu penso, durante a graduação, ele tem uma visão do que é o curso. Né? Mais abrangente, né? Isso. E aí, ele vai se identificar com aquela especialidade e vai se aprofundar. Quando a gente sai da faculdade, pode falar. Quando a gente sai da graduação, a gente sai muito verde, né? A gente acha que saio de lá, já vou ganhar dinheiro. Mas são etapas, né, que a gente tem que passar na nossa vida. Então, realmente, o conhecimento, ele é muito importante e vai vindo com o tempo. Vai adquirindo, né? vai treinando, vai testando, vai estudando, aplicando, né? Vai fazendo a coisa certa, porque realmente tem que fazer a coisa certa para você ter o seu espaço, né? Não adianta você ir dando um jeitinho aqui, um jeitinho ali, não vai dar certo. E cada um vai descobrindo, né? Não é, muitas vezes você não tem essa resposta imediata do que você quer, né? E Isso. com o decorrer do curso... Eu já fiz você vários tem essa cursos, já preocupação, virar até né? endodontia, eu já fiz para saber se era o que eu gostava. Eu saí da faculdade, não, eu vou ser ortodontista, eu já saí com isso na minha cabeça. Meu pai já era ortodontista, então já saí com isso na cabeça. Mas não foi. Assim, eu gosto, amo o que faço, amo ortodontia, mas a estética ganhou meu coração de uma forma que eu não consigo ficar 100% na orto. Não. Eu posso deixar a orto e fazer 100% Mas termina sendo um aliado hoje para você, né? Junção, Totalmente uma junção, é uma junção, né? não tem como, né? E assim, essa questão do imediatismo. Às vezes o aluno quer sair da faculdade, já quer... Calma, né? Vamos ter um pouquinho de paciência. Né? Às vezes eu estou ministrando uma aula, estou ali com eles, eu digo assim, tudo na odontologia, porque eles reclamam muito que é um curso caro, mas eu digo assim, é tudo investimento. Isso. Né? Você tem que pensar na sua vida como investimento. Então, o conhecimento, ele também, você precisa investir nele. E aí, eu digo sempre, vão com calma. Aí, fala um pouco da minha vida profissional,
né? Eu saí da faculdade, eu fui fazer minha especialização, me pós-graduei, fiz meu mestrado, mas eu sabia o que eu queria ao sair, como a Kaline falou. Eu tinha aquela minha paixão. E pode descobrir outras paixões. E aí, ao longo da necessidade do consultório, da vida clínica, eu observei que eu precisava fazer uma especialização em prótese. Então, assim, eu precisava aprender, eu precisava ter um conhecimento mais amplo, não só na dentística, em restaurações adesivas diretas. Eu precisava também ter um conhecimento, planejar, né, uma reabilitação. Então, eu também parti para fazer a especialização em prótese. Mas isso depois de muitos anos. Até para você conversar com outro colega, colega, né? Sim. De outra especialidade, você tem que saber o que você está fazendo. Você vai chegar para um implantodontista e vai conversar com ele sem saber o que você está fazendo, Isso. né? Então, você tem que realmente ser humilde, né? Na maioria das vezes, reconhecer quando você não está sabendo lidar com aquilo, estudar, procurar ajuda com outro Eu acho que essa sua profissional. fala é fundamental, né? Porque às vezes a gente, por mais que a gente estude, se especialize, vai chegar a casos Com certeza. que são casos complexos, que não custa nada a gente somar forças, Claro. né? Escutar outros profissionais para tentar, porque o objetivo, eu tenho certeza, que quando é um bom profissional, o objetivo é o resultado da melhor forma para aquele Isso, paciente. Você querer o claro. bem, Né? né? Querer o bem Isso. dele. Isso. Exatamente. Eu acho que esse é o E caminho, aí né? que, às vezes descobre novas técnicas, né? Evolução, Isso. né? É uma conjuntura de conhecimento que é bem abrangente e como a gente viu, né? O quanto a odontologia evoluiu, né? Imagino o quanto de conhecimento tem acumulado aí. E eu fico assim pensando vocês já falaram aqui a questão de ver o resultado final, né? O quanto é satisfatório para vocês. A gente sabe que esse é o presente da odontologia, que já vem evoluindo. E como é que vocês imaginam como vai ser esse futuro? A gente tá chegando ao final já do episódio, vocês sabiam disso? Tão rápido. Eu disse, "Ah, vocês Por querem isso passar que a rápido?" gente diz que quando fala de odontologia É. é muito bom, né? Você deve Eu falar disse aqui pra o dia vocês, todinho. passava rápido. E eu queria que como é que vocês imaginam a odontologia daqui a uns anos? Porque você já tem uma experiência boa aí, né? É, Isso. muita evolução. Eu acho que ainda vem muita evolução por aí, materiais, né? Cada vez a evolução dos materiais, resinas, Isso. né? Cada vez mais a gente busca pela naturalidade. Então, a tendência é a resina vir querer imitar mesmo o dente, né? É aquilo que eu tinha falado, é a busca dos fabricantes, né? Estudar os tecidos, né? A forma como é o desenvolvimento desse tecido, a constituição desse tecido para desenvolver materiais específicos que simulem muito bem aquele substrato. Para não haver às vezes há uma contradição, né? O Percebe metal, que não é ele natural, quase não é né? mais utilizado. Não é mais não, utilizado, não é né? mais. Já Antes passa- a gente fazia pino de metal, hoje a gente já faz outro tipo de material, né? Que seja mais estético. Ou seja, cada vez mais uma evolução que vai trazer uma naturalidade, né, para a pessoa. Que eu acho que isso é Isso. fundamental. Isso. A gente ser a gente, né? Isso. Que nos É proporcione importante. características ópticas excelentes. Isso, exatamente isso. Sem Então, mudar assim, tanto sem nossas dúvida. características. Claro. E eu fico pensando aqui, aqueles garimpeiros, né? Dente de Isso. ouro, né? Eita, Isso nada não, né? É, Eu não. acho lindo saber dente de ouro. Tem restaurações lindíssimas de ouro. Que né? fica bonita, né? Eu acho lindo. Mas a gente não faria, né? E a outra coisa que também é uma curiosidade que eu tenho é que hoje ainda assim, não sei se eu posso estar errada, né? Essa questão da odonto na área estética ainda não é tão acessível, né, para todos, né? E vocês acham que a gente vai chegar a um ponto de ter essa acessibilidade, né, para as pessoas? Ainda é um investimento, né? É. De um investimento um pouco alto, ou alto, vamos dizer assim. Tudo na odontologia, né? A gente sabe que o custo, né, é um investimento mais alto. Mas, assim, eu acredito que está caminhando para isso, né? O fluxo digital, a gente já está muito mais acessível, que era difícil até para a gente, Isso. né? Mas, assim, as novas empresas com novos dispositivos e a gente já consegue... As tecnologias podem chegar ao ponto de muito mais baratear, acessível, né? muito mais fácil aos nossos consultórios, ou que você faça parcerias com empresas, com laboratórios, que muitas vezes traz um scanner para o seu consultório para fazer esse escaneamento. Então, isso tudo faz com que o custo
desse procedimento, dessa reabilitação, fique mais justo. E que leve para mais pessoas, Um né? exemplo Isso, de acessibilidade é a faceta de resina. Hoje a gente consegue fazer um tratamento muito bonito em paciente com custo bem menor do que Muito uma bom. porcelana. E com um material, né, que é excelente. Isso. Não só por suas características ópticas, mas físicas e mecânicas Isso. também. Que maravilha, ou seja, vai evoluindo, a tecnologia vai evoluindo e as pessoas vão poder utilizar desse Vai benefício, ficando porque mais eu acho que é um acessível, benefício né? para muitas Com pessoas. certeza. Um benefício de autoestima, como vocês falaram, né? Claro. Sorrir, eu acho que é fundamental para as É. pessoas. E a saúde começa pela boca mesmo. É verdade, né? Isso aí não é clichê, É, isso é, sim, não. é, Isso é verdade. básico, pura né? verdade. Porque nossa subsistência, o nosso alimento, né? Isso, ele precisa ser A mastigado. nossa porta de entrada. Né? em A gente todos os precisa estimular as sentidos. enzimas Isso. para que a gente consiga absorver todos os nutrientes. Então, A realmente... digestão já começa lá, Lá. na boca. Na boca, então, ou seja, a boca é fundamental para todos nós, cuidar dela, Isso. né? Pra falar também, né? Sim, Fala aí. totalmente. Claro. Estamos chegando ao fim do nosso episódio. A gente sempre termina com um brinde. Ah, tá? Queria boa. agradecer a vocês. Foi um bate-papo muito importante, muito legal Saúde. mesmo. Ótimo. Mais um episódio do Fala aí, Sesmac. Fala aí.